Você já ouviu falar no gerenciamento 2x1? Sim, não? Bom, como vocês já sabem, né, a galera que me acompanha lá no Insta, eu mudei o meu gerenciamento nesse ano de 2022, aderindo ao gerenciamento 2x1. Então, a intenção desse vídeo é te mostrar como funciona esse gerenciamento e como ele pode sim te tirar da situação de 0 a 0 ou até mesmo de um ciclo negativo, te levando a lucrar muito no mercado. Então, fica comigo até o final, papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Claro que antes da gente começar, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative os sinos das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Também quero dar mais um recado importante. Eu mudei o meu arroba do Instagram, ok? Agora o meu novo arroba é @AnaTavares. Eu vou colocar ele aqui abaixo da tela para vocês poderem ver. E é importante que vocês se atentem a isso, porque agora eu não uso mais o arroba AnaTavaresTrader, e sim o arroba @AnaTavares. Por que eu decidi fazer essa mudança? Primeiro, pela quantidade de fakes que vinham sendo criados aí nos últimos meses com o trader no final, e depois porque a gente não tá mais falando só sobre mercado financeiro, a gente também tá falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre dinheiro, sobre finanças, enfim. Então eu achei que dessa forma nós conseguiríamos falar com mais pessoas. Então segue aí o meu novo arroba, AnaTavaresTrader, vou deixar ele aqui na tela. Me segue lá no Insta, caso você não me siga, esse é o meu perfil oficial. Não mudei o perfil, só mudei o arroba e eu vou adorar te receber por lá. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, o tema desse vídeo é sobre o gerenciamento 2x1, que é o gerenciamento que eu aderi aí nesse novo ano de 2022. Bom, primeiro, antes de tudo, você precisa entender o que é um gerenciamento, né? E qual é a função dele. Gerenciamento de risco, ele tem a função de preservar o seu capital, né, te mantendo vivo ali no mercado. Nós sabemos que todos os traders hoje, eles perdem dinheiro no mercado por mais profissionais que eles sejam. Então vai ter dias que você vai ganhar, vai ter dias que você vai lucrar, e tá tudo bem, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia de trader. Então, qual é a principal importância do gerenciamento? É proteger o nosso capital nesses dias em que acontecem variáveis que nós não podemos controlar. Vai ter dia que você vai fazer tudo certo, vai seguir à risca aquela estratégia, vai seguir a risco operacional e mesmo assim vai romper e vai te dar ali um loss. Então é exatamente por isso que o gerenciamento existe e por isso que ele é tão necessário na nossa vida, visando realmente nos preservar, né? Preservar o nosso capital, evitando que a gente quebre a banca e fique sem dinheiro para operar ali nos próximos dias. Então eu sempre brinco, né, que gerenciamento é igual confiança no relacionamento. Você pode vacilar de qualquer maneira com a pessoa, mas não pode trair a confiança. Assim é no mercado também. Você pode cometer vários erros, mas se você ficar fugindo do gerenciamento, muito provavelmente os seus dias no mercado estarão contados, tá? Então, para quem me acompanha aí desde que eu comecei o canal, sabe que a minha gestão, né, ano passado tem até um vídeo aqui onde eu mostrava o meu gerenciamento antigo, foi um gerenciamento que eu mesma criei, inclusive, foi um gerenciamento que me trouxe a consistência, que eu consegui muitos resultados nele, mas uma das características desse meu gerenciamento antigo era que eu não tinha definido, que eu não definia a quantidade de entradas que eu precisava dar no dia. O meu stop, ele era totalmente financeiro, então eu estipulava ali um valor que eu queria fazer no dia e eu buscava fazer aquele valor independente da quantidade de entradas. Quando esse ano começou, em 2022, eu já queria me aperfeiçoar mais como trader e uma das coisas que eu entendi é que eu precisava focar muito mais na qualidade do que na quantidade de operações. Eu percebi também que quando eu fazia muitas operações no dia, eu ficava muito desgastada emocionalmente e geralmente ali no final do dia
eu acabava tomando um loss de bobeira, ou às vezes até mesmo fazendo uma entrada sem sentido, porque eu perdia a minha capacidade de raciocínio pela quantidade de tempo que eu ficava exposta ali no mercado, né? Eu passava muitas horas operando. Então, esse ano eu decidi que as coisas iam mudar, que eu ia dedicar um tempo menor do meu dia para operar e que eu ia focar em fazer poucas entradas, porém entradas com mais qualidade, né? Foi aí que eu decidi optar pelo gerenciamento 2x1. Eu comecei ele em fevereiro, a gente já tá aqui em maio agora, né? Tô curtindo muito esse gerenciamento, me sinto muito mais segura emocionalmente na frente do gráfico. Tem o seu contra, né, que eu acabo demorando muito mais tempo para fazer uma operação ou outra, mas ao mesmo tempo o meu nível de assertividade aumentou porque eu consigo fazer menos entrada, porém entradas mais assertivas, entradas de mais qualidade, tá? Então essa é a grande vantagem desse gerenciamento. Agora, a gente vai lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática como esse gerenciamento funciona para que você também aprenda e aplique aí no seu dia a dia de operações. Vem comigo! Estamos aqui na tela do computador, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais vídeos aqui para te ajudar nessa jornada. E é isso, vamos falar sobre o gerenciamento 2x1. Primeiro você precisa entender por que o nome é 2x1, tá? Nesse gerenciamento, pessoal, nós vamos buscar ali ter 2 vitórias, tá? Ou a gente para de operar caso a gente tenha um loss, ok? Ou seja, paro de operar se eu tiver 2 gains seguidos ou um loss, perfeito? Por isso que o nome dele é 2x1. Nesse gerenciamento, a gente pode utilizá-lo fazendo mão fixa, tá? Ou soros, tá? Se for mão fixa, todas as entradas serão sempre com o mesmo valor. Se for soros, eu sempre vou fazer soros na segunda operação, beleza? O que você prefere, Ana? Na minha realidade hoje, eu utilizo com soros, tá? Existem prós e contras. Eu vou explicar a diferença no detalhe para cada um de vocês. Se você nunca usou o 2x1, eu indico iniciar por mão fixa, que ele é um pouco mais conservador. O soros, ele é um pouco mais arriscado, né? Mas você acaba lucrando um pouco mais. Eu vou explicar isso melhor já já. Tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa definir para fazer esse gerenciamento, o primeiro passo, tá? É definir o valor do seu stop diário, ok? Ou seja, o seu stop do dia, quanto você está disposto a perder naquele dia. Eu indico um stop diário de no máximo 5%. Então, eu gosto de usar um stop ali entre 1 a 5%. Vamos pensar no exemplo de uma banca aí de mais ou menos R$100, que é a realidade de muitas pessoas hoje no mercado de OB. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma banca de R$100. Se eu fosse buscar gerenciar essa banca de R$100, eu poderia jogar ali uns 5% ao dia. Por quê? Geralmente, quando a gente opera bancas menores, eu indico você buscar uma porcentagem um pouco maior para você conseguir sair do lugar, né? Porque se você colocar ali 2% de uma banca de R$100, vai ser muito mais difícil você conseguir evoluir. Então, eu indicaria ali uns 5%. Se eu tenho bancas maiores, bancas acima de R$1.000, R$10.000, automaticamente eu indico você reduzir a porcentagem para não ter que se expor tanto sem ser ganancioso, né? Então, vamos pegar um exemplo aí de um stop diário, se é uma banca de R$100 buscando 5% ao dia, né? Aceitando, aliás, o stop de 5% ao dia, automaticamente, obviamente, o meu stop vai ser de R$5, ok? 5% de R$100. Perfeito. Pensando nisso, vocês precisam entender quais são os possíveis resultados, ok? Possíveis resultados dentro desse gerenciamento, tá? E os possíveis resultados são: o primeiro, que é o melhor de todos, que seria acertar 2 operações seguidas, tá? O segundo resultado, que é o mediano, né, que é você acertar uma operação e errar outra operação, tá? E o terceiro resultado, que é aquele que ninguém quer, que é tomar um stop logo de cara na primeira operação. Por quê? Porque nesse gerenciamento, no 2x1, a primeira operação que você fizer, você já vai entrar na primeira entrada com o valor total do seu stop, ok? Ai, Ana, que medo. Então, quer dizer que se eu fizer a primeira entrada com o valor total do meu stop e tomar um loss, eu estou fora do mercado? Exatamente isso que você entendeu. Então, por isso que esse gerenciamento,
eu sempre falo, é importante dizer também, que eu indico para pessoas que já têm um pouco mais de tempo no mercado, que já têm um certo tempo de tela e que já se sentem mais seguras para poder encontrar essa oportunidade. Porque às vezes você não consegue, se você não conhece muito bem do operacional, não tem muito tempo de tela, não tem muita segurança do que você está fazendo, entrar com o valor total do seu stop logo na primeira operação pode ser um tiro no pé, que você pode ficar estopando vários dias, tomando vários losses vários dias, principalmente se você não tiver a inteligência emocional necessária, né? Então, a primeira entrada já vai ser com o valor total do seu stop, tá? E por que esse gerenciamento ele é tão interessante para quem consegue executá-lo à risca, né? Claro que todo gerenciamento só funciona se você seguir à risca, senão não adianta de nada. Como que ficaria esse gerenciamento num cenário de mão fixa, utilizando esse stop de R$5 para uma banca de R$100? Vamos ao seguinte exemplo, tá? Primeira opção, né? O primeiro cenário aqui que seria o melhor cenário, que seria acertar 2 operações seguidas. Você faria a primeira operação, né, que seria gain, ok? E nessa operação você entrou ali com R$5, beleza? Se você entrou com R$5, vamos imaginar um payout aí médio de 87%, que é geralmente o que a corretora paga, deixa eu ver aqui, ó, 87%, daria exatamente, tá, um resultado de mais R$4,35, tá? Seria o lucro que você iria obter ali naquela primeira operação, tá? Se você vai para a segunda operação e também tem gain, que seria o cenário mais interessante ali para a gente, né? Você teria um resultado de mais R$4,35, você sairia ali naquele dia, né? Você sairia naquele dia com o lucro, né, de R$8,70. Esse seria o seu lucro naquele dia ali de operações, que seria o melhor cenário de todos, que seria esse primeiro cenário, acertando 2 operações seguidas, ok? Beleza, então nesse primeiro dia você sairia com o lucro total de R$8,70. O segundo cenário, pessoal, é um cenário mediano, tá? Segundo cenário. Nesse segundo cenário aqui, que eu chamo ele de basicamente o de 0 a 0, né? Você iria fazer a primeira operação, tá? Oh, meu Deus. Primeira operação com R$5, vamos supor que ela deu gain, e o resultado, considerando um payout de 87%, sendo ali R$4 também e 35 centavos, beleza? Então, nessa primeira operação, você teve um resultado positivo, saindo com um lucro de R$4,35. Daí, você acertou a primeira, você tem que ir para a segunda operação. Quando você vai para a segunda operação, você teve um loss. Então, seria acertar a primeira e errar a segunda operação. Nesse cenário aqui, o seu resultado, obviamente, se você entrou com R$5, seria menos R$5, concordam? Ou seja, pessoal, se eu perdi uma operação de R$5 e acertei uma operação de R$4,35, eu teria ali R$5 menos 4,35, saindo negativo ali, mais ou menos, menos 65 centavos. Ó, 5, vou fazer aqui na calculadora, menos 4,35, peraí. Exatamente, saindo ali negativo, menos 65 centavos. Então, o meu resultado aqui nesse dia seria menos 0,65, beleza? Então, aqui observem que é praticamente um cenário de 0 a 0, nesse cenário de 2x1 mão fixa, tá? Daí a gente vai para o último cenário, que seria o terceiro possível resultado, considerando esse gerenciamento, tá? O último cenário, que é o terceiro cenário, que seria o pior, né? Seria você fazer a primeira operação, né? Primeira operação. E tomar um loss ali logo de cara, ou seja, menos
R$ 5. Ou seja, o que vocês observam aqui nisso que eu acabei de explicar para vocês? Que quando vocês têm um dia de gain, um dia positivo, que seria esse cenário aqui, vocês ganham R$ 8,70. E quando vocês têm um dia de loss, vocês perdem R$ 5. Ou seja, nesse gerenciamento, quando você ganha muito mais do que quando você perde, tá? Então, por isso que ele se torna tão lucrativo. Quando eu ganho R$ 8,70 e quando eu perco apenas R$ 5. Então, é quase o dobro de gain em relação ao valor que eu acabo perdendo. Então, nesse gerenciamento aqui, você tem ali uma percepção de que a cada dia que você bate meta, você ainda consegue garantir 2 dias de stop. Então, ele acaba sendo muito mais lucrativo. E o dia que você sai no 0 a 0, você praticamente não perde nada. Então, esse seria o interessante desse gerenciamento 2x1, operando utilizando mão fixa, beleza? Agora a gente vai falar desse gerenciamento se ele fosse com Soros, tá? Como que seria esse gerenciamento utilizando Soros? Deixa eu apagar tudo aqui. Vou colocar aqui agora para vocês. Ó, gerenciamento 2x1 com Soros, ok? Surtos com Soros, beleza. Esse aqui é o gerenciamento que eu utilizo, tá, pessoal? Que é o com Soros, tá? Estou explicando os dois para vocês escolherem qual que vocês preferem, tá? No gerenciamento com Soros, o primeiro passo também é definir o valor do stop, tá? Mesma situação, considerando aqui uma banca de R$ 100, que depois você pode jogar de acordo com a sua proporção de banca, tá? A primeira entrada do dia será também com o valor total do stop diário. Então, considerando que nós vamos buscar ali, que nós vamos nos permitir perder 5% ao dia, 5% de uma banca de R$ 100 seria fazer a primeira operação com R$ 5, perfeito? Então, aqui nós consideramos o valor de stop, que seria R$ 5. Perfeito. Como que ficaria esse gerenciamento se nós fôssemos utilizá-lo com Soros, tá? Dentro desse gerenciamento aqui, os possíveis resultados são os mesmos. Então, eu posso ter 2 operações seguidas, que seria o melhor cenário, posso ter um gain e um loss, que seria o mediano, e posso ter um resultado negativo, que seria entrar com o valor do stop logo, tomar um loss logo de cara. Os possíveis resultados não mudam, independente se é mão fixa ou Soros, ok? Considerando esse gerenciamento, vamos pensar aqui como que seria nos 3 cenários. No primeiro cenário, né, nós teríamos ali o melhor cenário, que seria acertar 2 operações seguidas. Então, a primeira entrada seria, né, com os R$ 5, considerando o payout de 87%, eu teria ali um lucro, né, de R$ 4,35, né? Então, aqui, primeira entrada, R$ 5, e o lucro dela seria R$ 4,35, ok? Na segunda entrada, é aqui que mora a diferença principal entre os 2 gerenciamentos. Eu iria fazer Soros. E o que é Soros, pessoal? Soros consiste em entrar na próxima operação com o valor de lucro da operação anterior. Então, nesse caso aqui, essa segunda entrada não seria mais com R$ 5, seria com R$ 5 mais o lucro que eu obtive na operação anterior. Então, obviamente, nessa segunda entrada aqui, eu entraria com R$ 9,35, que seria 5 mais os 4,35 da operação anterior. Então, aqui nessa segunda entrada, eu entraria com os 9,35 e pensando no melhor cenário, né? Se eu entrar ali com 9,35, deixa eu calcular aqui, 9,35 mais 87%, eu teria ali um lucro de mais ou menos R$ 8,13, considerando o payout de 87%. Obviamente, se eu for considerar aqui o resultado total desse dia, eu estaria com 8,13 mais os 4,35. Vamos somar aqui, ó, R$ 8,13 mais R$ 4,35, eu sairia ali com R$ 12,48 de lucro, tá? Então, o que você observa aqui? De cara, né, esse gerenciamento, ele acaba sendo muito mais lucrativo,
tá? Esse é o bônus desse gerenciamento. Agora a gente vai para a parte negativa desse gerenciamento, que seria exatamente o segundo cenário. No segundo cenário, tá? Que é o médio. Médio, ok? Como que ficaria essa situação? A primeira entrada, né, seria a mesma coisa, então eu entraria com os R$5, o lucro, né, porque geralmente nesse segundo cenário a gente tem a primeira operação vitoriosa, então eu teria também o lucro de 4,35, tá? E na segunda entrada que mora o perigo, porque aqui eu teria que entrar com soros, ok? Se eu estou entrando com soros nessa operação aqui, significa dizer que eu vou entrar com os 4,35 mais o valor do meu investimento inicial. Ou seja, eu vou ter que entrar com todo o valor ali do meu stop, né? Que é os R$5 mais os 4,35. Então, se eu entrar aqui com os 9,35 e eu tenho loss, ok? Automaticamente aqui eu estou perdendo R$9,35, ou seja, nesse segundo plano aqui, eu sairia também negativa nesse dia, ou seja, sairia com menos R$5, porque é o valor total da minha entrada inicial. Eu não vou considerar o lucro, porque o lucro não era meu ainda, né? O meu dinheiro que saiu do meu bolso foi apenas os R$5. Então, nesse segundo cenário aqui, eu também teria um cenário negativo, perfeito? E o último cenário é a mesma questão do terceiro cenário do gerenciamento de mão fixa, que seria entrar e já na primeira operação tomar um loss ali logo de cara. Então, aqui nesse gerenciamento 2x1, você percebe uma vantagem e uma desvantagem, né? A primeira vantagem é que quando você lucra, né? Você lucra muito mais do que quando você perde, né? Então, essa é a principal vantagem. Mas a desvantagem é que você tem possibilidade de estopar muito mais do que no gerenciamento de mão fixa. Porque aqui, quando você faz soros dentro do segundo cenário, onde você acerta uma operação e erra outra operação, você também sai menos R$5 ou muito mais negativo do mesmo jeito. Então, fica a seu critério definir aquilo que será melhor para você. Tá bom? Então, o que eu indico, né? Eu sempre falo que esse gerenciamento, eu não curto muito indicá-lo para iniciantes, porque eu acho que o iniciante, ele ainda não tem o tempo de tela necessário para conseguir seguir esse gerenciamento à risca, então muitas vezes ele não sabe a hora de parar, ele não consegue tomar um loss logo de cara e sair do mercado. Então, esse gerenciamento é para quem tem controle emocional para aceitar um loss logo de cara, tem controle emocional para esperar as melhores oportunidades, porque se você é muito iniciante, você não vai conseguir saber identificar quais são as melhores oportunidades, porque você ainda não tem tempo de tela, né? Então, é só para realmente quem se sente um pouco mais seguro com o mercado, quem tem um pouco mais de controle emocional para conseguir segui-lo à risca. Aí fica a seu critério se você quer fazer mão fixa ou fazer soros, tá? E aí, por último, eu queria dizer o seguinte, não existe o melhor gerenciamento, não é porque eu estou trazendo aqui esse gerenciamento, porque ele é bom para mim, que vai ser bom para todo mundo, tá, pessoal? Gerenciamento é algo muito específico, é algo que muda muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai funcionar bem, tem gente que não vai conseguir ter resultado, então você só vai saber se você executar. E para você testar alguma coisa e saber se deu certo, você tem que estar testando ela por pelo menos 1 mês, 3 meses ali, para poder saber realmente como foi o seu desenvolvimento. Então, entenda, gerenciamento é muito pessoal e você só vai saber qual é o ideal para você testando, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Depois me conta qual foi o seu aprendizado nesse vídeo, se você já usa esse gerenciamento, se você vai começar a usar, e vem aqui depois me contar como que está sendo os seus resultados depois de utilizar esse gerenciamento, tá bom? Espero que tenha curtido, fique com Deus, muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Beijo, gratiluz!